Bom, pessoal, como qualquer criança dos anos 90, eu recebi muita influência ali, de filme principalmente, jogo, seriado, da cultura oriental. É algo que tem muito paralelo com o que eu acredito, é muito similar à forma que eu tenho de pensar. Talvez por toda essa construção, desde a infância até agora, sendo apresentado a essas vertentes, mas eu acho que o maior ponto que me fez desenvolver alguns pensamentos e filosofias voltados para o mundo oriental é o meu contato com artes marciais, né? Nesse vídeo aqui eu queria falar e abro falando um pouco sobre o quão é importante para mim essas filosofias voltadas para essa cultura, porque eu queria abordar aqui uma filosofia específica que, além dos contatos que eu tive na arte marcial, eu consigo ver com clareza o quanto eu consigo usar ela nas minhas interações profissionais também, tá? Essa filosofia ela é chamada de Shuhari. Posso trazer para vocês um pouco melhor sobre o que é a tradução depois. Mas o Churrari ele está apresentado tanto na filosofia das artes marciais quanto na minha concepção na filosofia da capacitação. Ou seja, nesse momento de você treinar uma pessoa, qualquer estrutura de treinamento a gente pode entender como a estrutura que o Churrari propõe. Mas aí, sem mais delongas, pessoal, trazendo um pouco do que é que eu entendo tanto da minha vida pessoal quanto na aplicação na área profissional dessa filosofia, é importante quebrar essa palavra em três, tá bom? Então, quando eu estou falando sobre churraria aqui, ela é formada por três sílabas, né? O chu, que é S-H-U, o ra, que é H-A, e o R-I, né? Uri, no final, falando sobre todo o contexto. É importante quebrar elas nessas três partes, porque cada sílaba dessa, cada palavra dessa, significa e tem uma intenção de uma etapa dentro desse processo de capacitação ou treinamento de uma outra pessoa. Quando a gente olha para a parte inicial, que a gente está falando aqui sobre o Shu, o significado mais perto aqui na língua portuguesa é obedecer. Nesse momento, e aí lembrando que eu estou falando que o churrari são etapas de uma estrutura de capacitação ou treinamento de uma outra pessoa, nessa etapa de obedecer, a gente está falando muito mais de seguir à risca o que é que está sendo falado naquela proposta. Vou trazer os dois exemplos. O primeiro exemplo da arte marcial é quando aqui, de alguma forma, a parte técnica é passada pelo mestre, pelo sensei, pelo professor, instrutor, como vocês queiram chamar, nesse momento que você precisa replicar a técnica da forma como ela foi proposta. Então, se a gente for olhar para o boxe, é naquele momento onde você fica de frente para o espelho e dá um jab direto. E o professor, o instrutor, vem te corrigir para entender se aquela movimentação que você está fazendo é mais certa. Bebendo um pouco da minha questão aqui, trazendo um pouco os louros para o esporte que eu mais gosto, no jiu-jitsu é aquele momento onde você usa o corpo do seu amigo para treinar uma técnica a partir de uma apresentação que o mestre, o sensei, te propôs ali, né? Então, como dar um armlock, como fazer uma queda mais específica, como, enfim, fazer uma passagem de guarda. Nesse momento, a ideia é que você aplique exatamente como o mestre passou. E é importante ter esse momento, porque é aqui que a gente começa a ter uma absorção das estruturas básicas do que é feito. E aí, com essa fala, é que eu quero trazer a gente para a visão de profissão, da visão corporativa dessa filosofia, né? No Shu, é importante a gente entender que existem metodologias que, antes de dar certo, né, antes de ter uma taxa de vitória, né, uma visão de vitória da aplicação dessa metodologia, ela precisa ser rodada by the book, né? Como está escrito no livro. E normalmente, como está escrito no livro, não é adequado para aquela empresa. Porém, é importante a gente chegar no momento do ha, e aí já trazendo a segunda parte do churrari, que é a palavra ha, H-A. Do japonês, a gente consegue trazer o significado de modificar. No momento do ha, a pessoa que, na etapa inicial do shu, fez os movimentos e entendimento básico daquela metodologia ou daquele exercício, parte do princípio de modificar para sua própria
realidade. Então é aqui que é previsto uma necessidade de uma pessoa que, por exemplo, tem dificuldade em fazer jab direto, fazer jab cruzado numa sequência de golpes, por exemplo. É nesse entendimento aqui, e é só a partir de elementos básicos, de fundamentos da metodologia, que você consegue entender como você vai trazer essa modificação para a metodologia a partir da aplicação básica dela. Então, o Ra, quando a gente olha para o Shuhari aqui, né, o Ra, ele tem um viés de que, a partir do momento que você trouxe uma aplicação prática, mesmo que by the book, mesmo que na estrutura padrão, você aprenda com esse processo, né, com essa aplicação, e daí você modifique. Então, aqui, algo que eu gostaria de trazer, comentei sobre, né, os armlocks, os jabs diretos que existem nas artes marciais, mas quando a gente olha para um evento aqui de implementação de uma metodologia ou de uma modificação da cultura, que é algo que a gente aborda bastante aqui, é nesse momento aqui que a gente tem um padrão e a gente busca formas de trazer esse padrão para a nossa realidade. Então, é um entendimento de determinados rituais não fazem sentido para mim, mas no texto, né, no texto acadêmico daquela metodologia faz. Mas é importante ter passado, nesse exemplo, por esses eventos, por esses fóruns, para entender que aqueles fóruns talvez não sejam estratégicos. E aí sim modificar. E aí é só no segundo momento, olhando para a filosofia do Shuhari, que a gente tem uma modificação. É só nesse momento aqui que aquela pessoa que entrou como iniciante, e aí eu estou falando tanto na arte marcial como nos processos, numa cadeira ali estratégica, é nesse momento, é nessa etapa que ele vai buscar modificar frente à sua realidade. Então, eu estou batendo bastante nesses dois porque é importante, antes de modificar, você obedecer aquelas regras que foram implementadas. Afinal, se existem regras, é para de alguma forma direcionar a ação, o comportamento das pessoas. O segunda etapa, o Ra da estrutura, traz a questão de modificar, então evoluir a partir da sua realidade. E o Ri, que é o RI do final, é, é muito voltado para como você consegue evoluir, como você consegue levar para um nível diferente. E aí aqui, pessoal, quando vocês assistem os filmes orientais, onde a gente sempre fala a gente sempre tem aquela fala, né? E finalmente o discípulo supera o mestre. É no momento do ri. Então, todas essas estruturas que a gente propõe e aí olhando aqui para essa evolução, né? As pessoas aprendem com um mentor, nesse caso, um mestre ou uma pessoa que está aplicando a metodologia, ela modifica no segunda etapa, olhando para quais são as evoluções para essa realidade, e aqui é um momento onde ela expande, ela evolui aquele exercício. Então, se a gente fosse falar sobre artes marciais, é nesse momento aqui que o aluno começa a ensinar o mestre. Então, de forma prática, o que é esperado aqui é que, a partir da aplicação, a partir da execução ou da prática dessa filosofia, da prática desse treinamento, a partir da estrutura do Shuhari, no momento final, é esperado que a pessoa que está aplicando aquele conhecimento, né, aquele conhecimento mesmo, tenha um embasamento prático para evoluir ele, diferente de uma pessoa que só está passando, que só está contribuindo. Então é muito normal, e vou trazer aqui para o contexto de artes marciais, antes de levar para o contexto corporativo, é muito normal a gente ver discípulos, né, seja eles de boxe, seja eles de karatê, judô, sendo melhores posicionados, e eu estou falando de um ranking de alguma competição aqui, do que seus mestres. Mas isso significa que o mestre não sabe? Aqui é a grande questão da coisa. Não é o ponto. O mestre já passou para ele no Shu o que ele entende que são os conceitos básicos. No momento do Ra, de modificação, ele trouxe validações se faziam sentido ou não, se aquele movimento, aquela forma de fazer seriam interessantes, a partir de um conhecimento prévio. A partir desse momento intermediário aqui entre
uma validação do que o mestre ou mentor já sabe e uma proposta do que esse mentorado traz, é que a gente chega no Ori, porque é uma visão de superação, é a visão de como a gente consegue superar aquela metodologia ou aquele conhecimento pré-estabelecido. E aqui, pessoal, a gente vê se repetindo em várias estruturas, tá? O Churrari, eu falei sobre arte marcial, falei sobre o ambiente corporativo, mas a gente vê essa estrutura em qualquer momento de capacitação. Porque a ideia aqui da capacitação, pessoal, não é que você, que o mentor, né, que a pessoa que é detentora do conhecimento ali, seja a única detentora do conhecimento. Nesse momento aqui, olhando para o Churrari, é esperado que a pessoa que está sendo mentorada supere em habilidades práticas, principalmente, e é importante falar sobre habilidades práticas, porque se você está colocando em prática, seu conhecimento vai vir da prática. Talvez o mentor ainda tenha um nível maior de conhecimento teórico, por ter mais tempo nesse entendimento, nesse fluxo de aprendizado. Mas aqui a ideia de toda a capacitação e toda a implementação, ou todo movimento de entrega de conhecimento para alguém ou algumas pessoas, é esperado que essa pessoa aplique aquele método, evolua e supere a partir do que ele entende como realidade, como necessidade frente a seu contexto. Se você gostou desse vídeo, dá um like, me segue, compartilha com seus amigos e nos vemos na próxima. Grande abraço.